Fala galera, aqui é o Garone, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Nesse domingo, o Vasco venceu o América Mineiro por 2-1 e abriu 3 pontos de vantagem para o Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Mas a gente sabe que a luta do Vasco até o fim do campeonato vai ser contra o rebaixamento. Esse é o principal objetivo do time nessa reta final de competição. Mas é bem verdade também que poderia ser muito diferente. E não é nenhum absurdo a gente falar que o Vasco poderia estar lutando por coisas muito maiores. Quem sabe até uma vaga na Libertadores, se esse time que hoje disputa o Campeonato Brasileiro fosse o time desde o início do Brasileirão. Isso não é só uma opinião, não. Isso é um dado estatístico. Nesse domingo, o Ramon Dias completou 19 jogos sob o comando do Vasco. Não só o Ramon Dias, né? De lá para cá tiveram diversas mudanças, inclusive dentro do elenco. Chegada de Verrete, Payet, Medel, Michael, Rossi, Praxedes, Paulinho, jogadores que hoje são titulares da equipe e fundamentais nessa campanha de recuperação do Vasco. Um time que fez sua pior campanha da história no início do Brasileirão, se recuperando nessa reta final e conseguindo sair ali da zona de rebaixamento, mesmo com algumas equipes como Santos, Bahia e Goiás, lutando também bravamente para permanecer na elite da Série A. Todas essas equipes da parte de baixo pontuando bem acima do que haviam pontuado anteriormente, e o Vasco é uma delas e hoje consegue abrir um pouco de vantagem ali para essa zona de rebaixamento. Mas falei aqui do Ramon Dias, que acaba sendo essa vírgula, né? Ou esse ponto final e início de uma nova caminhada do Vasco dentro do Brasileirão. Acaba sendo o símbolo dessa mudança do time do Vasco. São 19 partidas com o treinador, com 9 vitórias, 4 empates e apenas 6 derrotas. Um aproveitamento de 54,3% dos pontos disputados nesse período. E para a gente ter uma noção, hoje no Campeonato Brasileiro, só os 6 primeiros colocados, que são os 6 times que brigam ainda pelo título de campeão nacional, possuem um aproveitamento superior. O Palmeiras, hoje líder, tem um aproveitamento de 61%. Mesmo aproveitamento, por exemplo, do Botafogo. O Atlético Mineiro, quinto colocado no Brasileirão e que ainda almeja conquistar o título brasileiro, tem 56% de aproveitamento. A gente olha para o Atlético Paranaense, que deu uma distanciada em relação às outras equipes, mas que é o sétimo colocado do Brasileirão, tem 50% de aproveitamento. Então, mesmo que o Vasco, e a gente sabe que tiveram várias oscilações com esse trabalho do Ramon Dias, o que é natural dentro de uma equipe que a gente sabe que não é o melhor elenco do campeonato, é natural, inclusive, num campeonato tão disputado, equilibrado como é o Campeonato Brasileiro, que não se tenha sequências muito grandes de vitória, assim como não pode ter sequências muito grandes de derrota, como teve o Vasco do Barbieri anteriormente. O Vasco hoje está muito dentro da média do que se esperava de uma equipe mais equilibrada, como é esse caso desse Vasco, que chegou posteriormente. Equilíbrio não quer dizer jogar bem todos os jogos, mas inclusive em muitos momentos onde não se joga bem, como foi contra o América, conseguir pontuar, conseguir vencer. E esse Vasco do Ramon Dias tem tido isso, inclusive em jogos onde joga bem e acaba não vencendo, como foi contra o Flamengo. Acaba que ali no fim da balança, o saldo é positivo, a média é positiva, como tem sido desde a chegada do Ramon Dias. No ano passado, inclusive, 54% foi o aproveitamento do Flamengo, quinto colocado naquele Brasileirão que conseguiu vaga na Libertadores. Então, na média, hoje o desempenho do Vasco, sob o comando de Ramon Dias e com a chegada dos reforços que alteraram a cara desse elenco cruzmaltino, é sim uma campanha de G6. E com 19 jogos já disputados, o único time que ainda não foi encarado pelo Vasco de Ramon Dias foi o Cruzeiro, por conta de jogo adiado, enfrentou 2 vezes o América Mineiro e ainda não enfrentou o Cruzeiro. Dá para dizer que já enfrentou basicamente todo mundo do campeonato. Ou seja, fez frente contra muita gente, inclusive passou por um período sem poder jogar em São Januário, perdeu muitos jogadores, tanto para seleções, como o caso do Medel, do Puma, Rayan, que está na seleção sub-17, pode perder o PEC para a seleção olímpica, perdeu, inclusive, também por conta de lesão, caso de Rossi e Marlon Gomes. Apesar de todas essas dificuldades e das oscilações naturais de um elenco que nem foi montado por ele, teve que trocar a roda com o carro andando, ainda assim o desempenho com o Ramon Dias é muito superior ao que se projetava no início do Brasileirão. Se para 2023 o que o Vasco tem
ainda a lutar contra o rebaixamento para 2024, mantendo essa base, permanecendo na Série A, é claro, pode começar a pensar em algo melhor para o ano que vem. O caminho já sabe qual é. É sob o comando de Ramon Dias e é com um elenco bem mais cascudo do que aquele que começou o Brasileirão. Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet.